vamos estudar a primeira lição. A lição de número 1, Abel, o homem cuja oferta agradou a Deus. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura do texto, que está em Gênesis, ou na sua revista, se você já conseguiu. Gênesis 4, versículos 1 a 4 e do 8 ao 10. Diz assim o texto, a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui é o texto base para o estudo sobre a lição de número 1, sobre a lição de Abel. Vamos juntos ler o texto áureo que está aqui na tela. 1, 2, 3. Jesus Aqui nós temos o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Uma coisa interessante que eu já quero começar a dizer para você aqui nessa introdução, é o seguinte, você percebeu que o texto sobre Abel, só existe um texto no Antigo Testamento que fala de Abel, um texto. E onde que está? A gente acabou de ler, Gênesis capítulo 4. Não há nenhum outro texto no Antigo Testamento que fale de Abel novamente. O único texto que fala de Abel está em Gênesis capítulo 4, que são poucos versículos citando a vida desse homem de Deus. Porém, sobre ele, nós vamos encontrar no Novo Testamento mais 4 referências. Então nós temos mais referência a Abel no Novo Testamento que no Antigo Testamento, onde é a sua origem. E aí é uma coisa muito interessante, porque o Novo Testamento é a literatura que nós cristãos temos. Os servos de Deus, que foram salvos, remidos por Jesus Cristo, eles têm o Novo Testamento. Os judeus rejeitaram o Novo Testamento. Eu vi uma professora, que é judia, da USP, falando sobre Abel e Caim. Ela só pôde falar de Gênesis 4. Ela não tinha mais argumento, porque ela não tem o Novo Testamento. Ela não crê em Jesus como seu Salvador. Então ela se limita a dar uma visão de Abel limitada, de fato. Ela só tem o hebraico do capítulo 4 de Gênesis. Ela não tem outro texto para falar. Mas nós somos privilegiados, você e eu, nós, Igreja de Jesus, somos privilegiados, porque Jesus falou de Abel, porque os apóstolos falaram de Abel. Então aqui nós temos mais textos para discorrer e explorar, e até o nosso próprio Senhor Jesus citou Abel. E aqui você está lendo no texto, voltando aqui no texto, Hebreus 12, fala que há uma comparação entre Jesus, o sangue de Jesus e o sangue de Abel. Isso aqui a gente vai chegar lá no tópico 3 da nossa lição. Mas você já percebe que o sangue de Abel fala, mas o sangue de Jesus também fala. Só que o sangue de Jesus é superior. O sangue de Jesus é muito melhor. Mas vamos hoje nos ater a esse momento, a falar um pouquinho de Abel. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro delas é conhecer os fatos relacionados à biografia de Abel. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa personagem. Depois, vamos falar sobre entender que Deus se agrada mais do caráter do ofertante do que da própria oferta.
você vai perceber que Deus recebe primeiro o ofertante, depois a oferta. Lembra de um ensinamento de Jesus, que ele disse assim: se você vier trazer a sua oferta ao altar, e ali você se lembrar que tem algo contra, alguém tem algo contra ti, o que você faz? Deixa ali a tua oferta, vai reconciliar primeiro, depois que você resolver perdoar, resolver sua situação, aí você volta e oferta, aí você vai ser aceito. O que Deus está falando? Primeiro corrige a sua vida, primeiro eu recebo você como ofertante, depois eu recebo a tua oferta. Há momentos que Deus reclama sobre algumas pessoas que trazem oferta, mas o coração está longe. Deus falando que não receberia os louvores de Israel. Por quê? Eles estavam afastados de Deus, no pecado. Então Deus fala, primeiro corrige, depois você traz a sua oferta. Aí o terceiro objetivo, empenhe-se em oferecer as suas primícias, ou seja, o seu melhor para Deus. Então, como eu estava dizendo na introdução, nós temos vários textos sobre Abel. A gente tem 4 textos no Novo Testamento, um em Mateus, um em Lucas e 2 no livro de Hebreus. Enquanto que o único texto da Antiga Aliança está em Gênesis capítulo 4. E só para você recapitular, você deve lembrar que nós vamos falar aqui sobre o nascimento, tópico 1 da lição. Abel, quem é Abel? Bom, primeiro, nós temos o Gênesis capítulo 1, com a introdução da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1, 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus faz o homem, macho e fêmea, os criou. Ok, Deus cria o homem. Depois no capítulo 2 ele dá um detalhe de como ele criou o homem, de como ele criou a mulher. E aí depois que ele fala como ele criou o homem, como ele criou a mulher, ele fala sobre o jardim, onde Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem, a mulher, para administrar. Deus passa as instruções. Até o capítulo 2 nós temos um mundo perfeito. E viu Deus que tudo era bom. E viu Deus, no final de tudo, que era muito bom. Terminou a criação. O homem está lá no jardim, está tudo certo. Aí vem o capítulo 3. E aí, Eva sendo tentada pela serpente. Adão caiu. A Eva caiu. Deu para o seu marido o fruto. Adão peca também. Eles são expulsos do jardim. Nós temos no capítulo 3 a queda. No capítulo 4, é esse que a gente está começando agora. O texto mostra que esse casal, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, eles têm o primeiro filho. Um varão, seu nome é Caim, o primogênito. E aí Eva louva a Deus, alcancei do Senhor uma bênção. Eu tive um homem, um varão. Na sequência, depois de um tempo, nasce Abel. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o nascimento de Abel. Porque nasce o segundo filho. O primogênito, vocês sabem, normalmente o primogênito é quem tem a primazia. O segundo filho, Abel, não era o preferido, vamos dizer assim. Mas agora entra a seguinte situação. Vamos falar o que significa o nome dele. Quando nasceu Caim, Eva disse, alcancei do Senhor uma bênção, nasceu um varão, um homem. É uma bênção do Senhor. Caim era uma bênção. Para sua mãe, para o seu pai, ele era uma bênção. Agora, vem o segundo filho. Nasce Abel. Eva já começa a refletir sobre outro aspecto da sua vida. O nome dele vai revelar uma coisa importante. O que significa o nome de Abel? Abel é um nome que significa, do hebraico, Hevel. Hevel significa sopro, vento, hálito, vapor. O que significa dizer que ela pensou na brevidade da vida. Porque depois que pecou, o homem foi criado, colocado no jardim e tinha a promessa da vida eterna. Mas o que aconteceu? No dia em que você comer, morrerás. Então a morte passou, diz a Bíblia, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por conta disso, o pecado passou a todos os homens.
Por um homem entrou o pecado. Aí o que acontece? Agora ela está refletindo sobre a brevidade da vida. E quem é Abel? Abel é o sopro. Aqui você vai encontrar a palavra vaidade. Vaidade no sentido de algo vão, passageiro. Não é vaidade que a gente falava na igreja antiga. Eu brinco com o Marcel, na igreja antiga, a gente fala assim na Assembleia de Deus mais tradicional, né? O que era vaidade? Não pode pintar a unha, não pode usar brinco, não pode cortar o cabelo. Tudo isso era vaidade. Vaidade, 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 vaidade. Tudo era vaidade. Mas o texto bíblico, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas vaidade aqui é a brevidade, algo que não tem valor, algo que é passageiro. E o nome de Abel é um nome que significa aquele que é passageiro. Alguém diria, os irmãos calvinistas diriam, ele foi predestinado. Seu nome já é uma predestinação. O nome dele significa sopro, vento, algo passageiro. Então por isso que ele morreu logo. Mas não é isso que eu estou querendo dizer para você. Estou querendo dizer que sim, o nome dele é breve. O nome dele é passageiro. O nome dele é de alguém que refletiu, a mãe refletiu e pensou, a vida é tão passageira. A gente pecou. E essa palavra vaidade de vaidades, diz o pregador, aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes. Bem, aí eu trouxe alguns versículos para você refletir comigo. Repita comigo, 1, 2, 3. O homem... 44. Mais um. Lembra-te... Olha aí, Jó, na sua luta, na sua provação, ele disse, puxa, lembra-te, ó Deus, que a minha vida, ela não passa de um sopro. Como é que você recebeu a vida? Como é que o primeiro homem recebeu a vida? Deus soprou, e ele se tornou alma vivente. Deus soprou no homem, as suas narinas, e ele foi feito alma vivente. Quando Ezequiel vê um vale de ossos secos, e ele profetiza para o vale de ossos secos, e tem aquele exército formado, no último estágio da profecia, ele fala, profetiza ao Espírito, para que venha dos 4 cantos, e sopre, e entre nestes corpos, e eles tiveram vida. Então a vida é um sopro. Abel, ele é uma pessoa que representa a brevidade da vida. Abel é aquele que vem na sequência, e agora, nós vamos começar a ver algumas características da vida de Abel. Dentro da sua vida, a Bíblia reflete, primeiro, ela fala sobre o seu nascimento. E na sequência, ao falar do nascimento, a Bíblia revela a sua profissão. O que essas duas crianças faziam? Caim era lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Então, aí a gente tem a primeira característica. Abel se tornou pastor de ovelhas. Então já naquele momento, ele está cuidando de um rebanho. Já começa, o primeiro pastor da Bíblia se chama Abel. E aí ele começa a revelar a sua profissão. Caim está lavrando a terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. Agora a terra que produz espinhos, a terra que produz dificuldade. E Caim está agora lavrando a terra, fazendo o seu trabalho, e com o seu trabalho eles glorificam a Deus, porque a palavra trabalho, avodá, significa a mesma palavra que significa adorar. Tanto quem trabalha também está adorando, fazendo um serviço. Então ele está trabalhando. E quem é lavrador produz o quê? Traz o quê? Fruto da terra. E quem é pastor de ovelhas tem que cuidar do seu rebanho. E ali, cada um cuidando da sua profissão, da sua vida. Abel desenvolve a função de pastor de ovelhas. E aí a gente subentende pelo texto que ele era uma pessoa dedicada. Por que ele era uma pessoa dedicada? Porque ele escolheu do seu rebanho o melhor. Ele tinha muita coisa boa, mas ele vai e escolhe do seu rebanho o que há de melhor para Deus. Ele não significa também que Caim tenha feito
um sacrifício ruim, uma fruta estragada. Eu já ouvi gente dizendo, Caim trouxe fruta estragada. Quem disse? Não está escrito no texto. Eu não posso dizer que Caim foi lá e pegou fruta estragada e trouxe para Deus. Agora, não está escrito no texto. Ele trouxe da terra. E Abel? Abel foi lá e selecionou. Naquele rebanho enorme que ele tinha, ele selecionou o que ele tinha de melhor e trouxe para Deus. Então, nessa segunda característica, uma pessoa dedicada ao trabalho. Ele também era um homem pacífico. A gente deve imaginar, né? Para ser pastor, normalmente, ganha-se essa habilidade. Quem não tem, ganha, desenvolve. Porque diz a Bíblia que Moisés, antes de ser pastor de ovelhas, estava no Egito. O que ele fez? Viu lá o egípcio brigando com o israelita, foi lá e matou o cara e fugiu. Então aquele homem nervoso, que se irritou por qualquer coisa, viu lá, ele não tinha nada a ver com o assunto, foi lá e se meteu no assunto dos outros, matou o egípcio, depois teve que fugir. Depois de 40 anos no deserto, sendo treinado, sendo pastor de ovelha, cuidando desse animalzinho, ele aprendeu alguma coisa, alguma lição. Ele se tornou o homem mais manso da terra. Então, normalmente, a gente brinca, né? Tem gente que Deus coloca na nossa vida para testar a gente. Sabe aquela pessoa que, né? É aquela pedrinha no sapato, mas você tem que dar glória a Deus, aleluia. Essa pessoa está dando trabalho, perseguindo você, dando um trabalho para você, mas você vai falar glória a Deus. Deus deve querer alguma coisa comigo, Deus está me tratando. Porque só pode ser um teste de Jeová na nossa vida, né? Tem gente que é o teste, mas aí a gente vai sendo tratado, moldado. Se fosse no passado, a gente reagiria diferente, mas hoje, o Espírito Santo foi moldando, foi trabalhando na nossa vida, e Abel, pastor de ovelhas, tinha uma característica, a gente subentende também, que ele era uma pessoa pacífica, uma pessoa de paz. Bem, e aí a gente chega no tópico 2, chegando no tópico 2, eu quero chamar sua atenção aqui para esse tópico, porque ele vai falar que Abel é um homem de fé. Aonde está escrito em Gênesis que Abel é um homem de fé? Em Gênesis não está escrito, só está escrito que ele foi, selecionou o melhor e trouxe uma oferta ao Senhor. O seu irmão ficou irritado, porque Deus aceitou a oferta dele e não aceitou de Caim, e o matou. Agora, lá em Hebreus, quem abre a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, qual é o primeiro nome da lista? Foi Adão? Foi Eva? Não. Quem abre a lista dos heróis da fé é Abel. Ele abre a lista, é o primeiro da lista dos heróis da fé. Então o texto diz que pela fé, ele ofereceu um melhor sacrifício do que o seu irmão. Foi pela fé, não foi por qualquer coisa. Foi pelo firme fundamento, foi por algo que ele tinha a certeza. Aqui a gente não vê a lei, então não havia uma instrução clara de como deveria ser o sacrifício. Talvez ele não tivesse essa instrução clara. Talvez Deus, ao conversar com Adão e Eva, na viração do dia, quando conversava, quando interagia, tenha passado instruções para eles. Mas o fato é que não havia lei escrita, não há registro de que ele tenha recebido uma instrução de como fazer. Mas o detalhe é que está escrito que ele era um homem de fé. E aí eu trouxe o texto para a gente ler juntos. 1, 2, 3. Pela fé, Abel. Olha que coisa linda esse texto. Pela fé, ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, melhor do que o seu irmão. Então, aqui a gente vê que a fé é um fator determinante. Deixa eu colocar mais um texto para a gente observar. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou.
Caim ficou muito irado e fechou a cara. Olha só, observe esse texto. Aconteceu depois de um certo tempo que eles trazem a oferta. Veja que quem trouxe primeiro a oferta? Foi Abel ou foi Caim? Foi Caim. A iniciativa de trazer a oferta foi de Caim. Ele traz uma oferta e o seu irmão também traz uma oferta. Veja que o texto diz assim: Abel por sua vez. O que eu quero destacar nesse texto? Quando ele diz Abel por sua vez, ele quer dizer, ele fez diferente. Um fez de uma forma, foi do fruto da terra e trouxe uma oferta ao Senhor. Só isso. O outro, por sua vez, ele foi lá no seu rebanho e trouxe das primícias, daquilo que é o melhor, ele traz e da gordura. Vocês vão reparar que em Levítico, quando a gente fala sobre ofertas, é proibido ao sacerdote, é proibido a todos comerem da gordura. A gordura era considerada o melhor. A gordura era oferecida a quem? A Deus. Era queimada em holocausto. E aí você pensa naquela picanha, aquela gordurinha, aleluia. Ou glória. Se tirar a gordurinha, irmão, fica esquisito, né? Então tem que deixar a gordurinha lá, naquela picanha caprichada. Tem que deixar lá, porque representa o melhor. Só que ele fez isso. Eu trouxe para você comparar as versões, para a gente ver um pouquinho da diferença dos textos. Nessa coluna eu tenho a King James. Então olha só, vou destacar alguns pontos com vocês. Primeiro, passado um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Alguns produtos. Bem genérico, né? Do outro lado, alguns produtos da terra ofereceu a Deus. Depois de um certo tempo. Na NVT, no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Ele trouxe o quê? Parte. Ele não trouxe as primícias. Ele não trouxe o melhor. Ele trouxe uma parte. Como fez Ananias e Safira, trouxe uma parte. Reteve a outra parte. Como muita gente acha que, vou levar isso aqui mesmo, é qualquer coisa. Me preocupa quando na igreja antiga, a gente dava oportunidade para os irmãos, o irmão falava assim, irmão, não estou preparado não para cantar, mas como é para Jesus, eu vou fazer assim mesmo. Como é que é? Eu não ensaiei não, mas como é para Jesus? Como é assim? Eu não ensaiei não, mas como é para Jesus? Eu entrego qualquer coisa? Irmão, não estudei a Bíblia não, eu não preparei a aula não, mas como é para Jesus, eu vim aqui enrolar os irmãos. É assim? Jesus aceita qualquer coisa? Para Deus eu dou o quê? Você já viu como que o Michael Jackson ensaiava? Você já viu como que Madonna ensaia? Aquele lixo, mas vai ver o ensaio. É o lixo que eles apresentam. É um lixo moral. Mas eu te pergunto quantos meses, quantas horas, a dedicação para oferecer aquilo para o cão. E para Deus tem que ser o pior? Não, pelo contrário. Para Deus tem que ser o melhor. Eu lembro de um compositor, Johann Sebastian Bach. O que acontecia com ele? Johann Sebastian Bach. Ele era da igreja. Os músicos do mundo vinham aprender com o músico da igreja. Hoje músico da igreja vai aprender com quem? Porque diz que músico da igreja é ruim. Tem que aprender com o músico do mundo que é bom. Mas na época de Johann Sebastian Bach, os músicos do mundo vinham aprender com o músico da igreja. Porque o músico da igreja fazia para Deus. E para Deus ele fazia o melhor. E sabe o que ele escrevia no final da partitura? Só lhe deu glória. Ele era o cara. Ele era o músico. Mas ele escrevia assim, somente a Deus seja a glória. A glória é para Deus. É Ele quem merece glória. Então eu vou tributar a Deus o meu trabalho, o meu louvor. Para Deus eu vou dar o meu melhor. Para Deus eu dou a melhor oferta. Para Deus eu ofereço o melhor sacrifício. Para Deus eu ofereço o melhor trabalho. Trabalho voluntário não é a sobra e nem o resto. Você dá o melhor, você dedica para Deus. É voluntário, mas é com qualidade. Voluntariado não é qualquer coisa.
Ah, eu trabalho 8 horas, 12 horas, viro noite na empresa, quando tem que fazer fechamento. Mas para Deus eu não posso fazer um esforço. Não posso virar uma noite, não posso fazer nada. Para Deus tudo é difícil. E aí? O que a gente faz com o nosso tempo? Para Deus é qualquer coisa? Não, para Deus é o melhor. Você oferece para Deus as primícias do seu tempo. Eu aprendi uma coisa com um pastor que dizia o seguinte: encontra com Deus logo nas primeiras horas do dia. Nada contra você se encontrar com Deus antes de dormir. Pode encontrar com Deus na hora de dormir, 3 horas da tarde, não tem problema. Mas logo que você acorda, é melhor você ter comunhão com Deus do que passar o dia inteiro enfrentando o diabo. Já começa o seu dia na presença de Deus. Já começa o seu dia oferecendo a Deus as primícias do teu tempo, daquilo que você tem de melhor para Deus. Bom, na parte de cima você viu que ele trouxe uma parte da produção. Na parte de baixo, versículo 4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias da gordura do rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a oferta de Abel. Aliás, a Abel e a sua oferta. Uma coisa que a gente tem que reparar: Deus não aceitou só a oferta. Deus aceita primeiro o ser humano, a pessoa, Abel, e depois a sua oferta. Olha aqui, Abel por sua vez pegou o primeiro cordeirinho nascido do seu rebanho, matou, ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Ali, Abel por sua vez ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Veja que há um destaque especial. E aí, alguns vão dizer o seguinte: Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim trouxe fruto. E Abel trouxe um animal de sangue, ofereceu sangue, remissão de pecado e tal. Alguns vão dizer que o sacrifício dele é melhor porque é um animal. Mas a pergunta é: será que é isso? O que Caim poderia oferecer, se ele era lavrador da terra? Pois é, ele poderia oferecer o fruto da terra. Se o outro é pastor de ovelhas, ele pode oferecer o que ele tem. Se você é contador, você pode oferecer como contador. Se você é advogado, você oferece o serviço como advogado. Se você é de TI, você oferece o serviço como de TI. Deus te deu, cada um tem uma capacidade. Você dá aquilo que Deus te dá. Você não pode dar daquilo que você não tem. Se Deus usa cada um da sua forma, cada um louva a Deus e agrada a Deus com a sua forma, com aquilo que recebeu do Senhor. A um Deus deu 5, a outro Deus deu 2, a outro Ele deu 1 talento. Cada um Deus deu conforme Ele quis. Os dons espirituais são distribuídos para aquilo que for útil, conforme a medida da fé. Então cada um recebe aquilo que da parte de Deus. Agora, eu não posso aceitar que Deus não aceitou o dele porque era fruta, e o outro era animal. Há no círculo teológico essa visão. É uma das visões defendidas. Mas eu não vou por essa linha. Sabe por quê? Porque quando você vai ler Levítico capítulo 1 a 7, falando sobre as ofertas que Deus instituiu, Deus mandou trazer cereais. Deus mandou trazer, quem era pobre traz rolinha, pombinha. Deus falou, quem tinha mais condição traz o cordeiro. Deus instituiu ofertas para que cada um pudesse participar na medida daquilo que ele tinha. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais de detalhes. As ofertas instituídas por Deus tinham pelo menos 4 propósitos. Primeiro deles, fala comigo, bem rápido, bem alto, melhor dizendo, rápido não, bem alto. Expiação. Primeiro propósito é expiação. Expiação com X, não é com S. Não tem nada que bisbilhotar a vida dos outros. Amém? Expiação com X significa cobrir o pecado. São sacrifícios com o objetivo de cobrir o pecado. Isso significa, alguém morre no seu lugar. Alguém morre no seu lugar e o sangue daquele animal serve como expiação, como remissão, como uma cobertura provisória do sacrifício, ou do seu pecado, para que você não seja condenado. E por isso a gente tem essa figura aqui, a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança,
Aquela tampa que caiu ali, ó, para quem não viu, volta. Aquela tampa que está caindo ali, ela se chama propiciatório. Palavras difíceis, mas vamos lá. O que significa um propiciatório? Propiciar, tornar propício, tornar aceitável, tornar a pessoa, conectar essa pessoa com Deus. O sangue do animal, no dia da expiação, uma vez oferecido, ele era aspergido, ele era jogado em cima dessa tampa, da tampa que se chama propiciatório. Ao jogar o sangue em cima dessa tampa, você tem os 2 querubins. O que tinha dentro da arca? Na antiga aliança tinha as 2 tábuas de pedra, com a lei, com os 10 mandamentos. Tinha a vara de Arão, que havia florescido, e havia também uma vasilha com maná, como memorial pelo que Deus fez no deserto. Olha só, o sangue que era aspergido, nós lemos lá no texto do sangue da expiação, o sangue de Abel, o sangue de Cristo. O sangue aspergido aqui cobria a lei de Deus que condenava o homem. Não matarás, não dirás falso testemunho, não terás outro Deus diante de mim. O homem quebrava o mandamento, era digno de morte. Quando o animal morria, o sangue do animal era colocado nessa tampa. O primeiro propósito das ofertas que Deus institui em Levítico 1-7 é, o primeiro propósito, expiação de pecados. O animal morre no lugar do outro, com o objetivo de expiar o pecado. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é gratidão. Repita comigo, gratidão. Segundo objetivo da oferta é agradecer a Deus por algo. Até hoje nós temos a prática de agradecer a Deus por meio da oferta. Então nós tínhamos o primeiro objetivo, expiação. Segundo, gratidão. Vou agradecer a Deus. Levo uma oferta, apresento ao sacerdote, e o sacerdote apresenta a Deus. Segundo objetivo, gratidão. Terceiro objetivo da sua oferta, fala comigo bem alto, adoração. Mais uma vez. Primeiro, expiação. Segundo, terceiro, glória a Deus, adoração. Aí você tem um tipo de oferta que era 100% entregue a Deus, apresentada. Eu vou mostrar aqui os tipos de oferta também. Você apresentava essa oferta e ela era 100% queimada. O holocausto. A palavra holocausto significa subir. A fumaça subia. A oferta subia e agradava a Deus. O holocausto é 100% queimado, nada ficava para o ser humano. O que significa dizer? É uma adoração. Só a Ele que eu louvo, só a Ele que eu adoro, só a Ele que eu engrandeço, só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, é para Ele. Então era uma oferta exclusivamente para a adoração. E o quarto propósito da oferta era comunhão. Repita comigo. Comunhão. O quarto propósito era comunhão. Primeiro, expiação. Segundo, terceiro e quarto, tinha um tipo de oferta que você trazia e parte era oferecida a Deus e parte era comida ali no lugar santo. O que significa dizer que você, diante do altar de Deus, o ofertante, os sacerdotes, em comunhão, se confraternizavam. Quando a gente fala que a ceia, fazer isso em memória de mim, a gente fala que a ceia é o culto da comunhão. A gente está em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então também havia um tipo de oferta que era a oferta de comunhão. Então deixa eu passar aqui para você os tipos de oferta. Primeiro, que eu já falei, o holocausto. O holocausto era a oferta queimada 100% dedicada a Deus. Essa é a oferta que geralmente ela é de novilhos, carneiros, cabras, pombas, totalmente queimado. Significa dedicação completa a Deus. Não fica nenhuma parte para o sacerdote. Não fica nenhuma parte para o ofertante. 100% a Deus. Somente a Deus. Então você tem esse tipo de oferta. Segundo tipo de oferta, aquilo que nós chamamos no capítulo 2
de Levítico, oferta de manjares. O que era a oferta de manjares? Era a oferta, não é aquela coisa que com coco, não tem nada a ver. A gente aqui pensa, manjar deve ser aquela sobremesa de coco. Não, manjares ali eram cereais. Eles traziam do fruto da terra. Eles tinham pelo menos 2 tipos de colheitas de grãos: a cevada, e não fazia cerveja, e o trigo. Eram 2 tipos de colheita de cereais. Eles traziam e ofereciam a Deus. Primeiro vinha a cevada, depois vinha o trigo. Eles faziam tanto pão de cevada quanto pão de trigo. A multiplicação dos pães, está vendo esses detalhes? Parece que pequenos, mas na multiplicação dos pães, Jesus multiplicou os 5 pães do quê? De trigo ou de cevada? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Era de cevada. A gente, quando pensa em pão, pensa no pão de trigo. O pão que Jesus multiplicou, vai para o texto e olha lá, está escrito, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada. Mas o que é isto para tão grande multidão? Pão de cevada. Então, eram os grãos que eles traziam a Deus. Se fazia, a cevada era um cereal um pouco mais inferior, onde os pobres tinham mais acesso. O trigo já era mais nobre, era um pouco mais caro. Então você tem essa diferença, quem pode ofertar trigo e quem pode ofertar cevada. Mas o fato é, traga o seu melhor. Amém? Não importa se é trigo, não importa se é cevada, mas tem que ser o melhor. Então nessa oferta de manjares, era oferta de gratidão. Por que eu trazia cereal para Deus? Porque os cereais simbolizavam ou representavam que eu estou agradecendo a Deus pela colheita que Ele me deu. Eu plantei e a terra produziu, e agora eu estou sendo grato a Deus por aquilo que Deus me deu. Então eu trago a minha oferta a Deus. Ofertas pacíficas. Essa oferta era a oferta de comunhão. Você também trazia o gado, você também trazia lá, fazia um churrasco junto com o sacerdote. É que a gente não pode usar essa expressão, um churrasco, era uma oferta, né? Mas na prática ele queimava a carne, e a parte de Deus era de Deus, mas nesse tipo de oferta, se partilhava da oferta. Então era um churrasco, na prática, traduzindo para nós brasileiros, seria um churrasco. E ali a gente participava em comunhão do sacerdote, dos homens de Deus. Isso é um tipo de oferta que também se oferecia. O último tipo de oferta era a oferta pelo pecado e pela culpa. Pelos pecados conscientes e inconscientes. Neste caso, eram ofertas de expiação, para remissão de pecado. Esse é um tipo de oferta que se ofertava. E se alguém tivesse cometido algum tipo de defraudou, roubou alguém, tinha que devolver o quinto. 1/5, 20% a mais. Além de restituir o que levou, ainda acrescentava 1/5 como juros. Esse era o tipo de sacrifício que tinha. Deixa eu apresentar para você mais um detalhe importante. Dos sacrifícios, você podia oferecer. Da família do boi, você tem do gado, boi é o macho. Vaca é a fêmea, o filhote é o bezerro. Quem podia oferecer isso? Eram os ricos, quem tinha condição. Aí na classe média, podia ofertar carneiro, ovelha, cordeiro. Ou bode, cabra e cabrito. Quem era pobre? O que você faz com rolinha? Alguém cria rolinha? Ele capturava a rolinha. Pode ser que alguém tenha criador de rolinha, mas eu sei. Vamos imaginar que, naquela época, se você não tem criação, você vai e captura o animal. Está sem defeito? Está em condição? Ok. É a única coisa que eu tenho. Era a única coisa que o pobre tinha. Ele oferecia a Deus um pombo ou uma rolinha. O que eu quero dizer? Aí você vai ver que tem um asterisco aqui embaixo. Em geral, os filhotes eram preferidos em sacrifício, porque a carne era considerada mais nobre. Por isso que quando você vai ver na Bíblia, você vai ver eles oferecendo o bezerro, o cordeiro e o cabrito. Não que os outros não sejam oferecidos, também são aceitáveis, também são permitidos. Mas geralmente, eles ofereciam um animal de 1 ano. Eles ofereciam a carne mais nobre. Não era carne dura não, irmão.
Não era aquele colchão mole que fala que é mole, mas é duro, sabe? Você não consegue nem comer, que seus dentes ficam tudo doendo. Sabe aquela coisa esquisita? Que a gente vai tal e né? Não. Era a melhor carne oferecida a Deus. De novo, poderia oferecer um boi? Poderia. Poderia oferecer um carneiro? Poderia. Poderia oferecer um bode? Poderia. E tem casos que eles são oferecidos. Mas para Deus, eles traziam o melhor. Olha o que está em Levítico 1, do 1 ao 13. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando alguns de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. De novo, é holocausto? É de gratidão? É de adoração, melhor dizendo? É de livre e espontânea vontade. Você não é coagido a ofertar. Você deve ofertar de livre e espontânea vontade. Você tem que ser livre na sua oferta. Você não é obrigado. Agora, se a oferta fosse de cereais, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando a oferta for de cereais ao Senhor, será o melhor da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, aos sacerdotes. E um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Já percebeu que não dá para ofertar qualquer coisa para Deus? Caim ofereceu aquilo que ele achou que devia oferecer. Não teve o cuidado de fazer o melhor. Agora, Abel selecionou e fez o que tinha de melhor. Agora, olha só, você vai trazer, se Deus não aceitasse a oferta de Caim porque era fruto, por que ele instituiu isso aqui, ó? Você deve pegar a primícia de todos os frutos que colheu da terra, que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Aonde está o tabernáculo, onde está o templo. Pega o melhor da tua fruta, a primícia, produziu a tua terra, pega o que você tem de melhor, separa, põe num cesto e leva para oferecer a Deus. É o melhor, são as primícias para o Senhor. Você não oferece para Deus o resto. Nunca você vai ver na Bíblia Deus aceitando o resto de alguém. Para Deus sempre é o melhor. Para Deus é sempre o primeiro. Deus não quer o segundo lugar na sua vida. Deus quer o primeiro lugar na sua vida. Eu lembro de uma frase de Ayrton Senna. Ele dizia assim: o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Nunca queira o segundo lugar. Deus não aceita o segundo lugar. Ou ele está em primeiro ou ele não está. Amém? E aí você vai trazer a oferta aonde? Ao lugar onde Deus faz habitar o seu nome, no tabernáculo. E o tabernáculo foi instituído para se trazer as ofertas. E aqui, só a título de curiosidade, está aí o tabernáculo com a sua constituição. E lá dentro, naquilo que é chamado Santo dos Santos, é onde o sangue do animal, da expiação, é aspergido. E os pecados do povo são perdoados por 1 ano. Mas a gente vai falar do que Jesus fez. Que ele ofereceu um único sacrifício. Um único. E não precisa mais fazer expiação lá dentro. Porque agora o véu já rasgou. Você já tem livre acesso ao Pai. Nós temos um privilégio que às vezes a gente não sabe mensurar. Antes, o povo vinha até aqui. Deixa eu mostrar um videozinho rapidinho para você entender. Olha só como é que era o processo da oferta. Está aqui o ofertante levando o seu animalzinho. Se quiser soltar um som, é só um fundo musical. Ele leva a sua melhor oferta. O sacerdote não aceita a oferta de cara. Ele tem que examinar. Ele está examinando se o animal não tem defeito. Porque se tiver defeito, volta para casa. O animal está aprovado? Está aprovado. Agora o ofertante coloca a mão sobre a cabeça do animal. É como um processo de transferência. Esse animal vai morrer no lugar dele. É como se os pecados dele, nesse momento,
passassem para o animal. Esse animal agora vai morrer para trazer salvação para aquele homem ali. E aí, quem é que tem que matar o animal? A gente tem a ilusão que é o sacerdote que mata. Presta atenção, não é o sacerdote que mata. É o próprio homem quem mata, degole o animal e entrega ao sacerdote para que ele ofereça a Deus no altar, em oferta ao Senhor. E uma vez que é oferecido, o homem é aceito diante de Deus e pode ir para casa em paz, dando glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que Jesus fez tudo isso por nós. E hoje você tem paz com Deus, sendo pois justificados pela fé, tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem paz. E aqui tem mais um texto que eu coloquei para destacar. Olha lá. O fato é que Deus olhou para Abel, olhou para Caim e disse assim: Caim, eu vou ler o que está em amarelo. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Isso aqui foi antes dele matar o seu irmão Abel. Deus olhou na hora que ele ofereceu. Ele trouxe qualquer coisa para Deus, não trouxe o melhor. Deus aceita o do seu irmão, não aceita o dele. Ele fica com a cara fechada, ele fica irado. Deus já repreende ele, já chama a atenção, falou: Caim, eu não aceitei agora, mas se você fizer direito, eu não vou aceitar? Lógico que eu vou aceitar. Então corrija a sua rota. Às vezes Deus nos repreende, ao invés da gente aceitar a correção, a gente fecha a cara. Não volto mais nessa igreja, não falo mais com esse pastor, nunca mais eu piso aqui. Como se você achasse que isso fosse resolver alguma coisa. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus só corrige aquele a quem Ele aceita como filho. Então, se você está sendo corrigido, lembre-se, você é filho e filha de Deus. Dê glória a Deus, mesmo quando você for corrigido, dá glória a Deus. Caim ignorou a voz de Deus, e esse foi o erro dele, esse foi o fim dele. Infelizmente tem pessoas que fazem isso, mas olha só, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio da fé, depois de morto, ainda fala. A oferta dele fala, o testemunho dele fala. Não significa que o sangue, vamos dizer assim, porque o sangue clama. Tem um texto que a gente vai ler agora. O sangue fala? O sangue clama? Isso é uma figura de linguagem, para dizer que aquele sangue, há um testemunho, há um clamor por uma justiça. O sangue derramado, o sangue inocente, ele clama por uma justiça. E um dia, a gente vai falar um pouquinho das lições, tópico 3 da lição, as lições que nós temos aqui no sangue de Abel. Então, para finalizar essa lição, outra vez o texto, o sangue fala. E o que ele está falando? Ele está clamando por justiça. Deixa eu mostrar para vocês. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário, sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Quem disse essas palavras foi Jesus. Jesus, quando foi referir-se ao que os religiosos faziam com os homens de Deus, ele disse assim: olha, vocês estão me rejeitando, mas tem uma coisa, desde Abel, o primeiro a ser assassinado, sendo justo, até o último profeta, todo esse período, todo esse sangue será requerido dessa geração. Porque Jesus veio, Jesus esteve entre eles, Jesus falou com eles, Jesus andou entre eles, e mesmo assim eles rejeitaram a Cristo. E eles disseram assim: caiam sobre nós e sobre os nossos filhos. E receberam a recompensa na destruição de Jerusalém. Então,
Nós temos aqui o sangue. O que o Senhor disse aqui para Caim? E disse o Senhor: o que foi que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. Então, o sangue está clamando. Na verdade, Deus fará justiça. Nós terminamos o trimestre passado falando sobre o julgamento final. Hoje talvez não há justiça na terra. A justiça está corrompida, o Supremo Tribunal tal. Você não pode confiar na justiça humana. Mas uma coisa é certa: um dia todos comparecerão nesse tribunal. E aí haverá o acerto de contas. E quem estará nesse tribunal? O justo juiz. Então um dia vai acontecer. Deixa eu mostrar outro texto para você de Apocalipse. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que ele está mostrando é que há pessoas conscientes, as almas conscientes, que clamam por justiça. E esse clamor chega a Deus. E Deus responde: olha, espere, até que o número dos irmãos seja completo, então virá o julgamento. Então, o sangue de Caim não foi derramado e não ficará inocentemente no chão, sem que haja nenhuma recompensa, sem que haja nenhum julgamento. E aí, voltando para o texto áureo: e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, aquele que é aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel fala, nos ensina muita coisa: que ele foi justo, que ele foi fiel, que ele sofreu injustiça, que ele foi servo de Deus, homem pacífico, homem que ofereceu e deu a Deus o melhor que ele tinha, homem que agradou a Deus, homem que entrou na galeria dos heróis da fé. Mas tem uma coisa: o sangue dele não é melhor do que o sangue de Jesus. Não é melhor. Sabe por quê? Pedro pega e fala assim: você não foi comprado, olha só, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu gosto muito daquele texto de João, que diz assim: João Batista olhou para Jesus, e ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa eu explicar para você. A expiação cobria. Todo ano tinha que fazer de novo. Ela cobria. Ela cobria solução provisória. Mas o sangue de Jesus, ele tira, ele remove, ele tira de uma vez por todas todo o pecado do mundo. O sangue de Jesus tem poder de remover o pecado e não só de cobrir. Então o sangue de Jesus é muito mais eficaz. E então eu quero terminar com esse texto aqui, ó. Leiam todos juntos comigo. Bem-aventurados. Aleluia. Quem está lavando a vestidura no sangue do Cordeiro? Quem lava a vestidura no sangue do Cordeiro? Olha só, aqui não está dizendo aqueles que lavaram, está dizendo aqueles que lavam hoje. Quem lava aqui a sua vestidura no sangue do Cordeiro? Aleluia. De pé, por favor. E você termina comigo cantando: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, com acompanhamento. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Aleluia, somos lavados no sangue do Cordeiro, somos lavados no sangue de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um resto de semana abençoado. Siga as programações, temos a ceia do Senhor, vamos relembrar o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Estenda as suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos...